Hoje nós vamos trazer uma palavra a respeito de por que celebramos o nascimento de Jesus. Nós sabemos que o Natal é uma festividade que atinge o mundo inteiro. Dos 200 países do mundo, se tiver aí uma meia dúzia que não considera Jesus, não comemora Jesus, não tem Natal. São países aí estranhos, né? De outras fés, mas a grande maioria total, no dia 25 de dezembro, foi escolhido pelo mundo a data para comemorar o nascimento de Jesus. Aí, existem aqueles que falam, pastor, mas quem garante que é esse o dia? Quem garante? E aí alguns ficam aí espiritualizando a coisa, dizendo que esse dia não era o aniversário de Jesus, que pegaram essa data emprestada aí de uma outra coisa, de uma outra idolatria. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, não entra nessa não. O que importa é que nós vamos comemorar o dia que Jesus Cristo nasceu para transformar a vida da humanidade, e nós fomos alcançados por esse nascimento. Tá? Se foi dia 25 ou não, não faz diferença. O que importa é, existe um dia em que nós comemoramos uma iniciativa divina de fazer alguma coisa em prol da humanidade. Olha que interessante, nós sabemos que Deus sempre se preocupou com o homem, porque Ele fez o homem à sua melhor semelhança. Esse homem se desviou dos seus propósitos, mas Deus não desistiu dos seus propósitos e marcou então que haveria um dia para que então a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente, e haveria de trazer de volta todos aqueles que Deus criou à sua imagem, teriam oportunidade de estar novamente na presença do Senhor. Amém, queridos? Você dá glória a Deus por isso? Então é por isso que nós comemoramos no Natal, uma data muito importante por causa desse fato. Tudo bem que tem alguns que comemoram apenas o Natal religioso, de uma religiosidade. Outros gostam apenas das festividades. É época de comer bem, nada contra, você pode comer mesmo. Só toma cuidado com a balança, né? Toma cuidado com o seu fígado e outras coisas mais aí. Mas não tem problema nenhum você se alimentar, fazer festa, reunir a família e comemorar esse aniversariante maravilhoso que é o Senhor Jesus. Agora, nós cristãos, nós temos que olhar para o Natal e comemorar com outro significado. Para nós, eu quero dizer hoje aqui para você, que o Natal para nós cristãos, nascidos de novo, ele não é apenas festividade de comes e bebes e troca de presentes. Ele tem outro significado muito importante. Para você ter uma ideia, irmãos, eu quero ler com você, que vai começar a projetar aí no telão para você me acompanhar. Lucas capítulo 2, versículo 11, é o texto mais lindo que você pode encontrar na Bíblia Sagrada, que diz assim: hoje, na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador. Se você pegar a versão Nova Tradução da Linguagem de hoje e ler esse versículo completo, que aí eu só coloquei um pedacinho, diz assim: hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Quem está dizendo isso são anjos para pastores do campo. Eis que desce do céu anjos dizendo: olha, hoje uma promessa antiga de mais de 600 anos foi cumprida e nasceu o Salvador de vocês. Por que de vocês? Porque quem está dizendo é anjo, então o anjo não tem problema com salvação. A salvação é um problema do homem, o homem que pecou e se perdeu. Mas Deus prometeu que esse homem voltaria para ele. Então nesse dia em que Jesus nasceu, olha que coisa mais linda, do céu vem anjos e anuncia: hoje aconteceu uma coisa que era esperada, mas talvez Satanás nunca imaginou que fosse acontecer. Nasceu uma criança humana, que é o Salvador de vocês. Agora, olha que coisa mais linda, que Paulo lá em Filipenses capítulo 2, versículo 7, olha o que ele diz a respeito desse Jesus que nasceu. Que tipo de criança é essa? Que tipo de Deus é esse que se encarnou? Diz o texto: esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante
aos homens. O que significa esvaziou-se de si mesmo? Presta atenção um pouquinho. Paulo diz que Jesus esvaziou-se. O que significa? Que quando da criação do mundo e tudo que existe, e o ser humano, Jesus estava com Deus, era Deus, a divindade estava ali unida num propósito de fazer o homem sua imagem e semelhança. Então, de repente, esse Deus se encarna. Para ele se encarnar, ele precisou se esvaziar de si mesmo. Pensa bem o que significa isso, esvaziar. Ou seja, ele deixou a glória, o privilégio de ser servido para vir servir. Ele deixou as condições de dar comando para obedecer comando. Então, ele tomou essa iniciativa. Ele aceitou essa missão de fazer algo com um propósito. Então Paulo diz que ele se esvaziou, ok? Mas eu quero mostrar para você 3 bases para que nós possamos entender o significado do Natal. 3 coisas que eu quero meditar com você, para depois eu te mostrar outras 5 coisas também que são importantes, mas não se preocupe com o tempo, vai ser bastante rápido, amém? Então essas 3 bases do Natal, a primeira delas, a relevância. Relevância, o que é isso? Deus veio ao mundo, ele esvaziou-se de si mesmo. O que é relevância, irmão? Relevância é um fato importante. Relevância é uma coisa que aconteceu e foi assim de extrema importância. Relevância não é uma coisa que, tanto faz como fez. Não, relevância é uma coisa que se não tivesse acontecido, o resultado seria diferente. Então, olha que interessante, a relevância de Jesus ter deixado a glória e ficado aqui na terra como homem 33 anos. 33 anos. Isso é extremamente relevante, importante. Porque Jesus deixou de ser o que ele era, apenas Deus, e passou a ser agora humano, mas também divino. Humano, mas também era Deus. Agora, interessante que esse Jesus que veio para a terra, humano, ele não perdeu a característica do Pai. Sabe aquele ditado, tal pai, tal filho? O filho é a cara do pai. Ok, Jesus, nós temos um texto de Colossenses aqui, onde eu quero ler para você, você vai acompanhar no telão, na Bíblia linguagem, Bíblia viva. Olha que coisa linda, Colossenses capítulo 1, do versículo 15 e o 16. Cristo é a semelhança perfeita do Deus invisível. Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa. Vai prestando atenção. E de fato, o próprio Cristo é o Criador que fez tudo no céu, na terra, as coisas que podemos ver e as que não podemos. O mundo espiritual, com os seus reis e reinos, seus governantes e suas autoridades, todos foram feitos por Cristo para o seu próprio proveito e glória. Aleluia. Fala para você, tem noção do que é isso? Aquele que criou todas as coisas, aquele que fez tudo, dominava tudo, de repente ele desce, se encarna e fica submisso, se torna uma criancinha indefesa, um neném. Para quê? Com um propósito. Okay? Então a primeira coisa que nos faz comemorar o Natal é a relevância do nascimento de Jesus. Não tivesse Jesus nascido, não teria o que comemorar, porque Jesus nasceu, humano como eu e você. Então, todo ser humano, irmãos, que nasce, tem um dia de comemorar. Só que essa questão do dia, muitas vezes, é interessante. Quem aqui comemora o seu aniversário num dia, mas sabe que nasceu no outro dia? Tem alguém aqui assim? Você sabe porque te contaram, olha, você foi registrado tal dia, mas você nasceu bem antes. Tem alguém aqui assim? Aqui ninguém?
Alguém conhece alguém que fala, o meu aniversário comemoram dia tal, mas eu nasci no dia tal? Amém, né? A minha sogra, ela, no registro de nascimento dela, comemora o aniversário dela 4 de agosto, mas ela nasceu em junho ou julho, não lembro, eu sei que é antes, né? E ela nunca comemorou no dia 4 de agosto, e é interessante porque, quando você faz o cadastro, que documento, o documento que você mostra diz qual é o dia do seu nascimento, aí coloca o dia que está no documento, mas aí a pessoa naquele dia ela não comemora, ela comemora antes. Eu te pergunto, faz diferença? Não faz. Aí tem alguém que fala, pastor, mas Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Não, faz diferença. Se foi 25, se foi 20, se foi em janeiro, foi em fevereiro, foi em março. Escolheram um dia, irmãos. Qual é a relevância disso? É que Jesus nasceu. Então, irmãos, não entra nessa questão, que muitas vezes é tolice. Eu mesmo já fiz essa bobagem, já até pedi perdão ao Senhor. E hoje de manhã eu estava lembrando com a pastora, nossa, como nós somos ignorantes, né? Nós ficamos naquela de, mas eu não vou comemorar dia 25, não, porque não era, quem garante que foi o dia? Não importa, irmão. A relevância está, Jesus nasceu e mudou a história da humanidade. A relevância está em que dele deixou a glória de um Deus. Os irmãos lembram que antes de Jesus, o relacionamento com Deus era um negócio perigoso. Ninguém nunca tinha visto Deus. Ninguém conseguia olhar na cara de Deus. Quando Deus aparecia, irmãos, as coisas aconteciam assim, perigoso. Quando Moisés tirou o povo lá do Egito, chegou lá no deserto, a primeira coisa que o povo percebeu é que esse Deus é perigoso demais. Chegaram em Moisés e falaram assim, Moisés, nós não queremos falar com esse Deus, ele é perigoso demais, você nos representa. E aí, irmãos, Moisés subiu, ficou 40 dias lá no monte, e quando ele desceu o rosto dele brilhava, e todo mundo falava, está vendo? Esse Deus é tão terrível que Moisés ficou lá, o rosto dele veio brilhando. Ok, então, esse Deus perigoso, altíssimo, distante, esse Deus da guerra, esse Deus vingador, esse Deus braço forte, esse Deus destruidor, irmãos, pessoas que afrontavam pessoas que Deus tinha posto como autoridade, morriam. Os irmãos lembram de uma história em que quando Davi foi levar a arca, que estava na casa de Abinadá, na casa de Obed-edom, lembra? Estava na casa de Obed-edom, ele pegou a arca e foi levar lá para Jerusalém. Lembra que puseram numa carroça? E os bois tropeçaram, e a arca ia cair, e um sujeito chamado Uzá falou, não pode cair, isso aqui representa a presença de Deus. Quando ele tocou na arca, ele morreu na hora. Então, irmãos, esse era o Deus do Velho Testamento, perigosíssimo. Mas eis que agora, irmãos, nós comemoramos o Natal, o nascimento de um Deus que se fez criança, que se fez homem, que precisava mamar nos seios da sua mãe humana, que precisava trocar as fraldas, irmão, pensa bem, precisava de mamadeira, precisava ser ensinado, precisava ser alfabetizado, sabe? Tudo isso foi trabalho de Maria, de José e outras pessoas que Deus usou para ajudar, mas igualzinho eu e você, aleluia, isso queima meu coração, tamanha a relevância de Deus se tornar homem. Mas qual foi o motivo que ele fez isso? Aqui em João capítulo 3, verso 5, também na Bíblia Viva, diz assim, e vocês sabem que ele se tornou homem a fim de poder tirar os nossos pecados, e que nele não há pecado, nenhum desvio da vontade de Deus, em nenhuma ocasião e de nenhuma maneira. Ele se tornou homem, mas diferente de todos os outros homens, porque nele, como diz o texto, não tinha pecado, não tinha desvio de conduta. Alguém disse, mas então não era um humano. Era humano, mas também era divino. Então, por isso que Deus tinha um projeto desse Deus encarnado nascer para cumprir um propósito. E qual era o motivo? Ele veio por causa de mim e por causa de você. Eu quero que você olhe para esse irmão do lado e fala, Jesus veio, o motivo foi você. Você. Filipenses 2, versículos 6 até 8 diz, embora Deus, ele não exigiu e nem tampouco se apegou a seus direitos como Deus, mas pôs de lado o seu imenso poder e a sua glória.
ocultando-se sob a forma de escravo e tornando-se como os homens. E se humilhou ainda mais, chegando ao ponto de sofrer uma verdadeira morte de criminoso na cruz. Por que ele sofreu morte de criminoso na cruz? Por que ele sofreu dores? Por que quando bateram nele sangrou? Porque quando cuspiram no rosto dele, deve ter dado assim um abatimento de alma, de tristeza. Eu fazendo tanto por essas pessoas, multipliquei pães, curei enfermos, curei leprosos, ressuscitei mortos, olha como estão me pagando. Irmão, se tem uma coisa que o ser humano detesta, é ingratidão. Se tem uma coisa que você faz para alguém, se alguém não te reconhece, não te agradece, você fica emburrado, fica triste. Fica ou não fica? Fala para o irmão, você é humano, claro que fica. E quando você não fica, é porque tem algo divino dentro de você. Amém? Então presta atenção, se você tem ficado muito emburrado, muito mimimi, percebe? Tem alguma coisa muito humana dentro de você. Está faltando o divino. Amém? Está faltando um pouquinho de Deus aí. Porque Jesus, o diabo jogou todas essas coisas em cima de Jesus, para ver se Jesus reagia como alguém com razão para ficar triste, razão para ficar bravo, razão para se vingar, razão para virar o rosto, razão para bater em retirada, falar não faço mais nada por esses ingratos. Mas ele não fez isso. Motivo? Para nos abençoar. Olha, irmãos, isso é prova de amor. Isso é prova de amor. Muitas vezes, quando você vê alguém sofrendo por alguém, se não for por amor, ninguém sofre por ninguém. Quando você vê alguém se submetendo a algumas coisas, você diz, eu não acredito, como é que você aguenta isso? Ok, você não entende, mas você não sabe o quanto eu amo, por isso que eu estou suportando. Amém, queridos? Então nunca critique alguém que está sofrendo, está aguentando algumas coisas terríveis. Você não sabe o nível de amor que tem no coração dessa pessoa. Irmão, você não sabe o nível de amor que tinha no coração de Deus pelo homem que ele criou e o diabo roubou. Você não sabe o nível de amor que Jesus tem por você, por isso que ele nasceu criança como eu e você. Motivo? Amor. Aí nós temos aqui, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 9, que diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Olha como ele manifestou: enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o motivo de Deus ter se encarnado não foi que nós fizemos alguma coisa muito boa que Deus tinha que recompensar, que Deus tinha que retribuir. Não. Foi simplesmente que Ele tomou a iniciativa de nos amar mesmo sem merecer. Amém? Fala para o irmão, Deus te ama. Não importa se você não merece. Repete essa frase de novo, Deus te ama mesmo sem merecer. Sabe quando que é importante se lembrar dessa frase? Muitas coisas que nós fazemos errada, nós sabemos que está errado. E quando nós sabemos que estamos errados em alguma coisa, a primeira atitude nossa é não ter coragem de orar. Eu não tenho coragem de ir na igreja. Eu não tenho coragem de falar com Deus. Eu tenho vergonha. Aí você se lembra que a primeira coisa que Adão e Eva fizeram quando eles pecaram, qual foi? Esconderam. Mas eis que Deus chega e fala, onde vocês estão? Estamos aqui na moita. Por quê? Ah, Senhor, se a gente chegar na tua presença, o Senhor vai ver que nós estamos pelados. Então, irmãos, muitas vezes você se sente nu na presença de Deus e esconde dele. Por quê? Porque o diabo te leva a fazer coisas feias, e aí nós temos vergonha na cara, né? E muitas vezes nós falamos, eu não tenho coragem. E aí quando você vê alguém humildemente adorando ao Senhor, e você conhece alguma particularidade da vida daquela pessoa, qual é a primeira coisa que o diabo coloca para às vezes alguém falar para nós? Você é um cara de pau. Tudo que você faz, se depois você tem coragem de ir adorar a Deus, irmão, é claro. Sabe por quê? Eu preciso desfrutar daquele que me ama. E Ele não está olhando para mim só para me abençoar quando eu fizer coisa que eu mereça. Porque Deus não veio aqui nos trazer pagamento de coisas que nós merecemos. Deus veio aqui fazer o que ninguém faz por nós, nos amar quando nós não somos amáveis. Amém, queridos?
Qualquer divindade que você ouve falar por aí, que supostamente existe, você vai ver em filmes, né, sobre divindades, deuses vingadores, deuses que vão destruir isso, aquilo, porque fizeram alguma coisa contra ele. Eis que o nosso Deus não é vingador, ele não faz nada contra aqueles que fazem coisas contra ele. Deus ama, Deus nos ama. Coloca sempre no seu coração, no momento mais difícil da sua vida, em que você se sentir indigno, em que você se sentir o mais miserável das pessoas, você tem que se lembrar desse momento, que Jesus deixou a glória, pelo motivo que Ele te ama, e Ele não está preocupado se você está correspondendo ou não. Aleluia! Você entendeu? Dá glória a Deus. Então esse é o segundo motivo. E o terceiro é o resultado. Qual a relevância? Qual é o motivo? Ok? Agora o resultado. Qual foi o resultado disso que Jesus fez? O resultado: você pode conhecer a Deus. Olha Romanos 5:10. Éramos inimigos de Deus, mas Ele nos fez seus amigos, por meio da morte do seu Filho. Agora que somos amigos de Deus, com muito mais razão seremos salvos pela vida de Cristo. Além disso, nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Então, irmãos, qual foi o resultado de Deus se encarnar por causa do amor? O resultado é que nós podemos novamente voltar a ser amigos de Deus. Eu sempre digo para os irmãos, criatura é uma coisa, filho é outra. Criatura todos nascem, filhos alguns se tornam. Por que as pessoas podem se tornar de criatura em filhos? Por causa do Natal. Porque Jesus nasceu como homem por causa do homem, por causa do amor de Deus pelo homem, e por causa do resultado que o Senhor Jesus conseguiu, quando como homem Ele pagou o preço que eu não conseguia pagar. E agora, irmãos, a amizade que eu precisava com Deus Todo-Poderoso, chegar na presença dEle sem ser destruído por Ele, agora por causa de Jesus eu posso. É interessante que você olha, né, e você vê que esse Deus todo perigoso, de repente você pode falar com Ele. Ele te ouve, Ele te ama, Ele não te destrói. Por quê? Quem que é esse intermediário? É o Senhor Jesus. Então o resultado do que Jesus fez por nós é algo para ser comemorado no Natal. Amém? Eu quero que na hora que você estiver comendo o seu piruzinho, a sua carninha gostosa, reunido com a sua família, você tire um momento para dizer: gente, eu quero agradecer esse Jesus. Não porque Ele criou um dia de festa gostoso, isso também, né? Que dia de aniversário é dia de festa, né? Então não faria sentido comemorar o aniversário de Jesus e não ter festa. Então tem festa, mas tenha ou não tenha festa, tenha ou não tenha o que comer, não importa. No dia do aniversário você lembra: eu nasci. Irmãos, no dia do aniversário, que o mundo comemora o aniversário de Jesus, você lembra, foi porque Ele nasceu. Esse é Deus nascendo homem, é que eu tenho essa paz gostosa no meu coração. É que eu não sou mais uma simples criatura, eu agora chamo o Criador de Pai. Glória a Jesus. Fala, obrigado, Jesus. Aleluia. Eu queria ler com você João capítulo 10, verso 14. Então, que fala que Natal é relacionamento de amor. Olha aqui que diz: eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Então, o relacionamento de Jesus conosco é de um pastor que conhece as ovelhas e cuida delas. Aí lá em Isaías capítulo 9, verso 6, nós temos uma promessa 600 anos antes de Jesus nascer. E a promessa era que um menino nos nasceu, olha, está dizendo em Isaías, 600 anos antes, como se já tivesse acontecido. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz.
Então, irmãos, Jesus viria da forma mais simples possível para ser o príncipe da paz. E é interessante que quando Jesus surge em cena, então as pessoas começam a descobrir que agora esse Jesus que era menino cresceu e começou o seu ministério. Eis que Filipe chega em Natanael e fala assim: sabe aquela promessa de Isaías? Ela se cumpriu, e eu encontrei esse Messias, esse Salvador, e eu queria que você fosse ver. Então nós temos aqui João 1,46, Natanael vira para Filipe e fala assim, perguntou Natanael: Nazaré? Ele nasceu em Nazaré, ele mora em Nazaré, ele veio de Nazaré, o que é isso? Pode vir alguma coisa boa de lá, diz Filipe. Vem e vê. Natanael falou: Nazaré, tem alguma coisa que presta lá? Filipe falou: venha e vê. Venha e vê. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Está muito em moda hoje ser chamado de crente. Está muito em moda hoje ser chamado de evangelho. Mas também está muito em moda hoje falar assim: ixi, essa cantalhada aí não vale o que come. Compra ou não paga? Esses caras aí só dizem, mas na realidade cadê? Ok? Então, muitas vezes, se você convidar alguém para vir na igreja, ele vai chegar aqui e ele vai encontrar algumas pessoas que ele vai dizer: ah não, se naquela igreja tem essa pessoa, eu não quero ir lá. Por quê? Porque ele se julga melhor do que aquele que ele viu lá, porque ele já sabe que essa pessoa que ele viu lá já fez tantas coisas terríveis. Mas o que ele não sabe é que essa pessoa foi perdoada por Jesus, foi transformada por Jesus. Essa pessoa, quando criatura, fez e aprontou, mas agora como filho de Deus, está naquele lugar de adoração, agradecendo ao Senhor. Então, quando alguém falar assim: será que tem alguma coisa boa que presta no meio dos crentes? A nossa resposta tem que ser: venha e vê. Venha e veja. E esse venha e vê é uma tremenda responsabilidade para nós que dizemos crentes, sabia? Para você que se diz cristão, irmão, presta atenção no que eu vou dizer. Isso aqui é um alerta para nós. Filipe falou para Natanael, que desprezou Jesus: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe falou: então vem e vê. Quando ele chegou e viu, o que ele enxergou? Um Jesus que ele não conhecia, uma pessoa diferente de tudo que ele já tinha visto lá em Nazaré. Irmãos, quando você falar da graça de Deus para alguém, muitas vezes você não está com a Bíblia na mão, muitas vezes você não está com ele aqui na igreja evangelizando um cantinho, muitas vezes você está trabalhando com ele, você está viajando com ele, você está morando perto da casa dele, e de repente alguém fala assim: pode ter alguma coisa boa no meio dos crentes? Alguém fala assim: epa, tem sim. Perto da minha casa mora um, gente boa. Comigo trabalha um, pessoa maravilhosa. Está entendendo? Ele tem que estar falando de você, porque você se diz cristão, e Jesus veio para tornar isso realidade. Então, irmãos, quando alguém se levantou contra Jesus como um homem de Nazaré, e alguém disse: lá não tem ninguém que presta, quando for convidado para ver, quando ele chegou e olhou em Jesus, Filipe falou: não, esse eu vou seguir, esse eu vou seguir, com esse eu quero conviver, nesse eu vou confiar, com esse eu vou gastar a minha vida. Irmãos, o Senhor nos abençoou, nos salvou, nos recebeu com Filho, para dar continuidade à obra de Jesus na terra. Sabe, a tua vida tem que ser um convite para as pessoas: vem e vê o que Jesus fez na minha vida, para a honra e glória do nome dele. Quantos dizem amém? Aleluia. Mas aí lá em João 1,51, Jesus falou para Natanael e a Filipe: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vocês vão ver coisas maravilhosas, se vocês andarem comigo. Ok? Então, esses 3 pontos, só juntando para você entender a relevância do nascimento de Jesus. Deus veio ao mundo. O motivo, por causa do amor. E o resultado, agora nós também podemos ver a Deus. Amém, queridos? Então, qual é a relevância? Por que esse dia que nós comemoramos é tão importante? Relevância, importância. Por que Natal é importante? Porque ele comemora o dia que Deus deixou a glória e veio na terra como homem.
Sabe, irmãos, Natal é isso, comemorar esse dia de vitória que Deus cumpriu a promessa. Por que que Ele fez isso? Porque Ele me ama. Se Ele me ama a ponto de fazer isso, irmãos, Ele vai amar você, não importa o que você faça. E o resultado, você pode estar sempre na presença do Senhor. Mas agora, bem rapidamente, eu vou dizer para você que para que a celebração do nascimento de Jesus faça sentido para a sua vida nesse Natal, para que você nesse Natal tenha sentido que você está comemorando, primeira coisa, confie que Deus está perto de você. Confia que Deus está perto de você. Interessante, irmãos, que nós vamos usar aqui o exemplo de Maria, a mãe de Jesus. Pensa numa moça que nunca tinha tido contato sexual com um homem, estava só prometido para casar com José, que de repente acontece coisas inusitadas com ela, coisas maravilhosas. Aqui diz o versículo 28 de Lucas 1, o anjo aproximando-se dela disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Aleluia. Fala para o irmão, se alegre, Jesus está com você. Como é que você se sente quando alguém diz: eu percebo que Jesus está com você? Como é que você se sente, irmão? Como é que você se sente? Se alguém chegar em você e falar assim: eu percebo que Jesus está em você. Como é que você se sente? Alegre ou triste? Hã? Tem gente que fala: eu vou esconder esse negócio, então vão falar que eu sou fanático. E aí você ouve aquela historinha que o sujeito às vezes fica anos trabalhando numa empresa e ninguém descobre que ele é crente. Ele é agente secreto do reino. Agente secreto do reino, né? Mas eis, irmãos, que o anjo chega na Maria e diz: alegre-se, porque Deus está com você, e no seu ventre está sendo gerado o Salvador da humanidade. Aleluia. Irmãos, eu digo para você, alegre-se, porque dentro de você está sendo gerada uma semente de salvação para todas as pessoas da sua casa, do seu trabalho. Dentro de você existe uma semente que o Espírito Santo pôs, chamada nova vida em Cristo, que aonde você chega, você é um agraciado do Senhor. O Senhor é contigo. Imagina a alegria de Maria quando ela ouviu isso. Então, a primeira coisa que você precisa é: confia que Deus está perto de você o tempo todo. Amém, queridos? Confia. Segunda coisa, descanse, que Deus vai levar embora os seus medos. O anjo chega em Maria e fala assim: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Qual a primeira coisa que vem numa pessoa quando você percebe que Deus está de olho em você, que Deus está usando você, que Deus tem uma missão, tem uma obra com você? Se alguém chega em você e fala: olha, Deus quer te usar, você deixa? Qual a primeira coisa que dá? Alguns ficam com medo. Por que fica com medo? Se eu te falar assim: Deus quer te usar, você fica alegre ou fica triste? Alguns ficam alegres, mas alguns ficam tristes. Por que fica alegre? Você já pensou ser usado por Deus? Não é um privilégio? Não é uma alegria? Deus quer te usar. Fica alegre ou fica triste? Alegre. Mas aí alguns falam: não, Senhor, chama outro. Moisés falou: Senhor, vou falar com o faraó. Não, eu sou gago, chama outro. Vai mudar toda a minha vida, toda a minha história. Tem gente que pensa que veio ao mundo com um projeto dele para se cumprir. Não, eu vou casar, eu vou estudar, vou ter uma boa profissão, vou ganhar muito dinheiro, vou construir uma casa, vou ter um carro bom, vou ter uma família, uma mulher com filhos e vou ser feliz. Esse é o projeto da pessoa. Tá. E o projeto de Deus para a sua vida? Você não considera? Porque o nosso projeto tem dia para começar e tem dia para acabar, e às vezes nem se sabe se vai dar certo. A gente ora para que dê certo. Mas sabe qual é o projeto de Deus para você? Da sua vida vai nascer outras vidas. O projeto de Maria talvez fosse: eu sou prometida de José, no dia certo nós vamos casar, vai ter uma festança, nós vamos ter nosso lar, nossa casinha, nossos filhos vão ser cidadão comum, como foram nossos pais, nós vamos ser também. Esse talvez fosse o projeto de Maria, mas Deus chega, o anjo chega e fala: não, mudei tudo. Só que não fica com medo, mulher, o Senhor é contigo. Então, irmãos, descansa,
Porque se Deus vai te usar, Ele não vai te violentar, Ele não vai te prejudicar, Ele não vai tirar de você o que você mais gosta, Ele não vai fazer você viver uma vida para no fim da vida dizer, não valeu a pena viver. Não vai fazer isso. Amém? Então, irmãos, nesse Natal, lembre-se, descanse que Deus vai levar embora todos os seus medos. Eu disse para os irmãos que 2020 começa uma nova década e Deus tem projetos para nós como igreja. Os irmãos vão dizer: eis-me aqui, Senhor, eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua vontade. Amém? Foi isso que Maria disse. Espero que todos os irmãos digam isso, porque descansa que Deus não vai te violentar, Deus vai te usar e vai ser uma bênção. Terceira coisa, submeta a sua vida a um plano maior de Deus. Submeta. Lá no verso 31 de Lucas 1 diz assim: você ficará grávida, dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Aleluia. Irmãos, o que Maria percebeu aqui com essa declaração do anjo? O foco de Deus não era em Maria. O foco de Deus, irmãos, não era no nascimento do filho, porque o filho nasce numa manjedoura. O filho não nasce debaixo de banda de música, não nasce num palácio coberto de ouro. Não, ele nasce numa manjedoura, ele nasce num lugar simples. Então o foco do nascimento de Jesus não é a pompa e circunstância no fato de nascer, não é berço de ouro, é caixa de manzanas argentinas. Conhece isso? É velho, né? Caixa de maçã, né? Então, irmãos, o foco não é Maria, o foco não é um nascimento com circunstância. Qual é o foco? Deus quer instalar o seu reino aqui na terra. Se o reino de Deus está na terra, quem será o rei dos reis, Senhor e senhores, terá que ser alguém humano da terra. Eis que naquele dia que nós comemoramos o Natal, estava nascendo um ser humano para ser o rei dos reis, Senhor dos senhores de toda a humanidade. Aleluia! Mas para nós isso tem que ser motivo de alegria. Você tem que olhar para o dia do Natal e falar assim: eita, foi o dia que nasceu o rei dos reis e eu estou esperando a volta dele. Amém, queridos? Glória a Deus. Se alegre com isso, meu irmão. Se você está entendendo essa palavra, você tem que se alegrar com isso. O Natal é dia de celebrar o dia que nasceu o nosso rei, o rei dos reis, que o diabo que pôs na cruz matou, achou que tinha acabado com o rei dos reis, mas eis que ele ressuscita triunfalmente no terceiro dia, eis que ele sobe aos céus, e eis que ele diz: mas eu volto, e ele diz: e quando eu voltar, eu vou trazer comigo as suas recompensas. Aleluia, glória a Deus por isso. Amém. Mas a quarta coisa, creia no sobrenatural de Deus. O que é o sobrenatural? Versículo 34 diz: perguntou Maria ao anjo: como é que vai acontecer isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Não é filho de Maria, não é filho de José, é filho de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas aí nós olhamos para o versículo 36 e 37, mas Maria, Deus não fez só com você, Deus fez também com a tua prima Isabel. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Então, irmãos, Deus pega e fala a Maria: Maria, você é virgem e ficou grávida. E você está achando isso estranho, uma coisa complicadíssima. Deixa eu te falar, a tua prima já é idosa, é velha, e ela está grávida. Só que é do marido dela, do Zacarias velhinho. Ele também não está querendo acreditar, mas é milagre. E já faz 6 meses, está para nascer daqui 3. E ele, quando nascer, ele vai anunciar ao mundo inteiro que ele nasceu debaixo do milagre, mas tem um outro que vai vir aí, mais poderoso do que ele não é digno de desatar os cordões da sandália. Jesus Cristo, o Messias, o Salvador da humanidade.
Sabe, João Batista nasceu de Isabel, milagre de Deus também, na velhice dela, para ser o anunciador do cumprimento da promessa. E no dia que Jesus nasceu, todo mundo estava vendo, isso aqui é um projeto de Deus, não é uma naturalidade, isso aqui tem milagre. A quinta coisa para você fazer sentido comemorar o Natal, diz: obedeça antes mesmo de entender. Maria respondeu: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Irmãos, obedeça antes mesmo de entender. Muitas vezes nós colocamos condições para que Deus nos dê satisfações do que Ele está fazendo, do que Ele pretende fazer. Que negócio é esse que, se eu não entender, eu não entro nessa? Irmãos, isso é projeto humano. O que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida é um projeto divino. O que Deus quer fazer com aqueles que nasceram de novo, você diz glória a Deus? Você pode dizer para o irmão, está falando comigo. O que Deus quer fazer com o que Ele está falando com você é algo sobrenatural. Sobrenatural. E você precisa obedecer, mesmo sem entender. Está entendendo, povo de Deus? Não fica pedindo explicações para Deus. Não fica pedindo satisfações para Deus. Não fica colocando condições. Senhor, se eu não entender, não me usa para nada. Eu sou dono da minha vida, faço o que eu bem quero. Não é assim. Você fazia o que bem queria quando você era só uma criatura, mas estava destinado a ir para o inferno. Agora que você é um filho de Deus, o Senhor tem um projeto na sua vida. Fala para o irmão, você não é mais seu dono. Se é verdade que você entregou a tua vida para Jesus, quem é o dono? Quem é o dono? Quem é seu dono? Fala o nome dele com alegria. Jesus. É Jesus, fica de pé. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, eu quero concluir essa palavra. Onde nessa noite nós temos que tomar algumas posições, algumas decisões aqui. A primeira coisa que eu peço para você: comece crendo em milagres. Tem dificuldade disso? O que é milagre? O que é milagre? Milagre é um negócio que não vai depender de você. Quantos aqui estão esperando o milagre de Deus? Você está esperando o milagre de Deus? Pode ter certeza, 2020 será um ano de Deus fazer muitos milagres. Qual é o teu milagre? Para alguns eu sei aqui, pelo que você está orando. Eu sei que tem irmã aqui que está orando pelo marido se tornar um filho de Deus. Às vezes ele já pensa que é, mas não é. Só uma criatura desobediente, está sofrendo, mas até o dia que Deus fala assim: cansou? Eu estava te cercando, agora eu te peguei. Não desiste de orar pelo teu marido, de orar pela tua esposa. Tem alguns aqui que é o filho que está sendo cercado por Deus, porque a promessa é tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Amém? Tu e a tua família vão ser alcançados pelo Senhor. Não desiste. Então, irmãos, nessa noite é noite de tomar uma posição. Se você, com tudo que eu estava falando, não sentiu que essa palavra é para você, presta atenção, baixe um pouquinho a sua cabeça. A Bíblia diz que aos que nele creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O único jeito de se tornar filho de Deus é crer. Então, de repente, se você está se sentindo meio estranho, achando que não tem nada a ver o que eu disse aqui, quem sabe se está faltando fé no seu coração, de que o Senhor veio para resolver o seu problema, o Senhor veio para te chamar pelo nome, o Senhor veio para dizer: eis que eu sou contigo, eu tenho um projeto na sua vida, e o dia que você concordar comigo, esse projeto vai se tornar realidade. Quem sabe se hoje, para Deus começar o projeto dele na sua vida, você não tem que dizer apenas um sim, Jesus, eu te aceito, eu concordo, eu vou comemorar o teu nascimento, porque no dia que o Senhor nasceu, o ser humano teve chance, eu estou tendo chance de levar uma nova vida com o Senhor daqui para frente. Então, meu irmão, avalia se você já tomou uma decisão, que um dia você se lembra, que você entregou a tua vida para Jesus, mas não no ato religioso, não numa pressão de alguém que te convidou para vir aqui à frente só para aparecer numa estatística de mais um para Jesus. Não, lembre-se, se houve um dia
e que você sentiu o teu coração queimar de alegria, sabendo: eu não posso perder essa oportunidade. Se Deus está me chamando, Ele tem um projeto tão grande na minha vida, a ponto dele deixar a divindade, vir para a terra como homem, para virar realidade esse plano comigo, aí eu quero fazer parte. Se você se lembra que um dia você concordou de fazer parte no projeto de Deus, agradece ao Senhor agora. Mas se tem dúvida no seu coração, agora é hora de falar: Senhor, é hoje que está acontecendo isso. É hoje. E sabe quando nós sabemos que tomamos ou não a decisão certa? A Bíblia diz que: eis que tudo se fez novo, nós nos tornamos novas criaturas. No dia que você se entrega para Jesus, dentro de você, você sente que é diferente. Na hora que você vai fazer alguma coisa que o inimigo quer que você faça, e você estava acostumado a fazer, você fala: não, mas agora eu não posso. E não tem ninguém proibindo. Não tem nenhum código que você está consultando na igreja. Não tem nenhum pastor, não tem nenhum líder falando para você: eu não posso fazer isso. Não. Ninguém está proibindo, mas você está sentindo: isso não é mais para mim, porque agora eu sou nova criatura. Irmãos, é isso que muda a nossa vida. Se torna filho de Deus, nova criatura. Mas, irmãos, para esses que já são filhos de Deus, nova criatura, o meu apelo para você: feche um pouquinho teus olhos. Eu quero que você, que se sente uma nova criatura, entenda que Jesus voltou para o céu, mas deixou uma missão para nós na terra. E nós precisamos de mais fé para anunciar ao mundo que Jesus é a encarnação de Deus no homem. Que quando nós o aceitamos pela fé, a nossa vida é transformada. E que você, como transformado pelo poder de Deus, agora, tudo que você faz é sabendo que um dia a recompensa virá, mas não aqui da terra. Ela pode até vir daqui e o Senhor vai te abençoar mesmo, porque Deus não deixa de pagar aqueles que trabalham para Ele. Mas o que nós estamos querendo é aquele dia grande e glorioso, em que uma trombeta vai tocar, e nós vamos ouvir dizendo que o Rei dos Reis, o homem que está no céu, chamado Jesus Cristo, Filho de Deus, mas também Filho do homem, Ele está voltando para assumir a posição dele no trono da terra, e eu e você estaremos reinando com o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia.